Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje nós vamos conversar sobre brigas no casamento, como eliminar de uma vez por todas as brigas no casamento, tá? Sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero começar falando sobre as brigas, mas de algo que vai muito além das brigas que, quando a gente está brigando, a gente não se dá conta, que são as consequências da briga. O pessoal mandando bom dia, tô vendo que tem mulher deck aí, que legal. Então, gente, o que acontece? Além do problema da briga, existe a consequência da briga. O que isso significa? Muitas vezes a gente está brigando ali por um motivo que faz com que no momento, na hora da raiva, a gente acabe perdendo a razão. E esse perder a razão, ele pode acontecer de inúmeras maneiras, né? Que é o jeito que a gente deixa a raiva, a ira se manifestar ali naquele momento. E dependendo de como essa ira ela se manifesta no momento da briga, as consequências são muito maiores do que o motivo da briga, entende? Então, muitas vezes, por exemplo, se vocês brigaram por conta de um episódio de ciúme, seja de quem for, seja do marido ou seja da mulher, se durante esse episódio de ciúme, se durante essa briga, por conta desse episódio de ciúmes, né, por conta desse motivo, você acaba, por exemplo, perdendo a cabeça e partindo para cima do seu marido, ou agredindo o seu marido, ou, sabe, algo nessa magnitude, esse problema causado, ele é muito maior do que aquele motivo dos ciúmes, entende? Então, qual que é o grande princípio quando a gente pensa em briga? É dominar esses impulsos, especificamente esses impulsos de não conseguir se controlar nesse momento, tá? Então, quando a gente pensa em eliminar a briga, a gente tem que ir para essa raiz. Por quê? Porque os motivos, gente, eles variam, né? As brigas, elas podem acontecer, principalmente quando a gente está falando de um relacionamento que está em crise, pode acontecer por diversos motivos. E pode ter diversas origens esse motivo da briga, né? Na hora da briga, a gente está muito querendo encontrar o culpado, a gente está querendo o homem apontando o dedo para a mulher, acusando, a mulher apontando o dedo para o homem, acusando, mas encontrar o culpado nesse momento de nada adianta. Entende? Por quê? Porque se você está encontrando o culpado, tentando buscar que o seu marido assuma o erro, tentando fazer com que ele assuma que está errado, assuma a culpa dele, e você não consegue ter esse retorno dele olhar para você e falar: desculpa, eu errei, que é tudo que a gente queria ouvir, né? Mas a gente nunca escuta isso. Então, se você não escuta isso, a sua ira, a sua raiva, ela começa a tomar uma proporção que você acaba se descontrolando, que você acaba tomando atitudes que depois, não dominada mais pelo sentimento de raiva, você começa a raciocinar de novo, começa a pensar e vê que você fez a maior besteira. Entende? Então, olha só como aprender como controlar esse impulso é muito mais proveitoso para você eliminar a briga. Então, deixa eu falar, tá? O que é a briga? A briga é essa troca de ofensas, troca de acusações. É um momento em que ninguém está querendo resolver nada. Tá os dois ali tomados pela raiva, um querendo que o outro assuma que errou, um querendo que o outro se desculpe. Ninguém tá afim, na hora da briga, gente, de resolver nada. Então, entenda, se você acha que brigando vai resolver alguma coisa, esquece. Não vai resolver. Uma briga nada mais é do que uma manifestação de que os dois não têm controle, tá? Sobre os seus impulsos. Isso que é a briga, independente do motivo, tá?
E é isso que eu falei, né? A briga ela acaba sendo mais devastadora, as consequências elas são piores do que o próprio motivo da briga. Agora, o que não é briga? Uma frase que a gente escuta muito, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente parte de definir o que não é a briga daí. Se você tem uma pessoa que está conseguindo se controlar nesse momento em que muitas vezes ela está até sendo provocada para reagir, para brigar, né? Se você tem uma dessas pessoas que não quer que essa briga se desenvolva, não quer que essa briga aconteça, você não tem briga. Então, quando um não quer, dois não brigam. Isso é muito importante de entender. E por isso que dentro do programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, que inclusive tem alunas aqui, eu ensino as mulheres. Por quê? Porque se você tem uma das pessoas, um dos componentes aí dessa possível briga, aprendendo como controlar impulso, aprendendo como se conhecer, desenvolvendo o autocontrole, você não tem mais briga, entende? E aí, outra questão com relação ao que não é uma briga. Se você tem um assunto mal resolvido e você está pronta para conversar com o outro de uma maneira calma, de uma maneira tranquila, isso não é briga. Por quê? Porque assim você está, de fato, buscando resolver um problema. Entende? Então, não é briga quando você não está dominada por um sentimento de raiva, você tem um sentimento que precisa ser resolvido, mas esse sentimento ele está controlado, ou seja, o que significa um sentimento controlado? As suas ações não estão sendo motivadas por esse sentimento que você tem. Não significa que você não tem, mas as suas ações elas conseguem sim, você consegue separar o que você vai fazer estrategicamente, racionalmente, conscientemente do sentimento que você está tendo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, quando você busca resolver um assunto, então, primeiro, você tem o tom de conversa. Segundo, então, você tem essa estratégia da conversa, não da briga de estar sendo motivada pelo seu raciocínio lógico. Segundo, é o tom. Por isso que o autocontrole, de novo, né, esse dominar os impulsos, ele é tão fundamental de ser construído. Por quê? Existem diversas maneiras da gente falar, entregar para o outro, né, entregar para outra pessoa uma mesma mensagem. E, a depender do tom que você usa, você passa uma impressão ou outra. Então, entenda, muitas vezes não é o que você fala, e sim o tom que você dá para aquilo. Por isso que quando a gente tenta conversar com o outro e o outro não escuta, a gente tem que parar para refletir. Qual é o tom dessa conversa? Qual que é? Como que eu estou conseguindo controlar o sentimento de raiva, o sentimento de mágoa, para que a minha voz ela não transpareça isso? Qual que é a minha intenção aqui nessa conversa para que eu não deixe que a minha voz, por mais que eu tente falar, e isso é engraçado até quando tem uma pessoa que é muito raivosa e você percebe que ela tenta controlar a raiva. Muitas vezes ela está tentando falar da forma mais doce possível, mas o tom dela mostra que ela está pé da vida por dentro. E isso, gente, não é ser falso. Isso não é você fingir, guardar um sentimento. Isso é você ter equilíbrio. Equilíbrio. A Dai escreveu eu sei como é que é isso. Porque a pessoa, ela tenta até mostrar, sabe, que ela tá sendo doce, mas não é do jeito certo, é de um jeito superficial. Por quê? Porque o tom, ele mostra. Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, nenhuma máquina consegue captar, que é a gente consegue perceber pelo tom de voz
se aquela pessoa está sendo doce, se aquela pessoa está sendo sincera, se aquela pessoa está sendo verdadeira, íntegra, se ela realmente está passando verdade no que ela fala. É muito difícil a gente enganar uma pessoa quando a gente está falando, porque aquela pessoa ela passa muita verdade ou falsidade. Falsidade, assim, não no sentido dela estar querendo mostrar o que ela não é que ela está se esforçando, só que o se esforçar dela mostra através do tom de voz dela que ela não está conseguindo, entende? Então, e aí soa como falso. Então, gente, olha como o tom da nossa voz, ele é diretamente influenciado nesse momento da conversa. Uma outra questão é que nesse momento de conversa, quando a gente fala do que não é briga quando você conversa, quando você tem um tom de buscar resolver e quando você tem esse objetivo, buscar resolver a situação. Porque se for para você entrar numa conversa para convencer o outro de que ele está errado, você já vai entrar perdendo. Já vai entrar perdendo. Saiba disso. Tenha consciência disso. O que você tem que buscar com uma conversa, e é isso que diferencia as brigas, é buscar um acordo em comum. Buscar uma solução que seja boa, tanto para você quanto para a outra pessoa. Entende? Então, essa é a diferença. E aí, a gente sabe, né, que ter as brigas acabam desgastando muito mais o casamento, né? Então, o casamento ele já tá ruim, ele já tá em crise. Com a briga, esse momento sem pensar, o desrespeito vem e aí o negócio piora. Então, e é justamente por isso que eu vou falar aqui para vocês agora quais são os benefícios de eliminar as brigas do seu casamento, sabe? Os benefícios de eliminar não só as brigas e aprender como controlar esses impulsos, como dominar esses sentimentos, identificar, dominar, né, controlar e para evitar eliminar as brigas. Então, quais são os benefícios? Primeiro ponto, gente, eliminar brigas te aproxima do seu marido. Por que isso acontece? Porque quando você elimina as brigas, você aumenta entre vocês a cumplicidade. Uma vez que você entende que se você vai entrar numa conversa com ele, é para você entrar num acordo em comum. E para que você entre num acordo em comum, você precisa entender o lado do outro. Você precisa ouvir o outro. E isso, por tabela, acaba aproximando vocês, acaba aumentando a cumplicidade, acaba aumentando a intimidade, a conexão entre vocês. Porque por mais que vocês não consigam ali num primeiro momento, porque isso é prática, tá? Isso é algo que você vai, quanto mais você pratica, tendo esse conhecimento, mais você consegue ter resultados. E por mais que você não consiga chegar num acordo em comum, num primeiro teste, uma primeira tentativa de resolver o conflito, só de você estar buscando entender o outro, isso já faz com que vocês se conectem. Ó, mais uma mulher deck aqui, a Cleudiana mandou oi. Escreve aí quem é mulher deck começar a entrar aí. Escreve para eu saber que tem aluna também. Então, esse é o primeiro ponto. Eliminar brigas te aproxima do seu marido. Segundo ponto, eliminar brigas torna o ambiente que vocês vivem um lugar mais agradável. É inevitável, quando a gente está num processo de briga, discutindo, brigando, a gente perde a cabeça, a gente deixa o ambiente um lugar pesado, e especialmente quando a gente tem filhos. Quando a gente tem filhos e os filhos presenciam essa briga, o ambiente ele fica pesado. E sabe o que acontece com um ambiente pesado? Esse tipo de energia que circula no ambiente, isso eu falo muito para as minhas alunas dentro do programa Ela no Lar. A nossa atmosfera, a nossa energia, ela fica baixa. E a gente não gosta de estar perto de pessoas com energia baixa, a gente não gosta de estar num ambiente com energia baixa. O que acontece com a gente nesse tipo de ambiente? A gente desanima, a gente fraqueja. O que acontece com o outro também dentro desse ambiente negativo, o marido? Ele não
não vai querer estar ali. Ele vai querer sair. Quanto mais ele estiver longe de casa, melhor para ele. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente pesado. Então, quando você elimina as brigas, o seu lar se torna um lugar mais agradável. Até para os seus filhos. Ontem eu estava conversando, as meninas que estão aqui sabem que ontem a gente estava numa aula ao vivo e eu estava conversando com uma das alunas que ela falou, Carol, ou antes, a minha filha, ela não queria voltar para casa, ela ficava na casa da avó e ela não queria voltar mais para minha casa. Eu ia buscar, ela chorava para ficar na minha avó. Hoje não. Hoje ela pede para ficar aqui em casa. Por quê? Porque ela transformou a energia daquele ambiente. E olha só, até uma criança consegue perceber isso. Quem dirá um adulto, tá? Então, entenda, você eliminar as brigas vai fazer com que o seu ambiente se torne um ambiente mais agradável, vai trazer mais harmonia para o seu lar e essa harmonia, essa atmosfera vai fazer com que as pessoas queiram estar nesse ambiente, entende? Isso é algo muito importante. Um outro motivo e um outro benefício de eliminar as brigas é que quando homem e mulher param de brigar, eles param de se desrespeitar. E uma vez que a mulher ela começa a se sentir mais respeitada, a admiração pelo marido ela começa a voltar gradualmente. E por que eu falo de admiração? Porque nós mulheres nós temos um gatilho muito forte do desejo sexual relacionado à admiração pelo outro, né? Quantas mulheres eu não converso, eu não escuto, falando que perderam a admiração pelo marido, não tem mais desejo pelo marido, e existem estudos científicos que comprovam que a admiração, e isso é na mulher que acontece, tá? O homem não tem isso, não. Mas na mulher o desejo ele funciona de uma forma diferente. Na mulher, para que a mulher ela tenha desejo pelo outro, ela precisa admirar o outro. Logo, se você está num casamento que está em crise, se você está num casamento em que você não admira o seu marido, consequentemente o desejo ele vai diminuir sim, tá? Então, uma vez que você elimina as brigas, você elimina, vai diminuindo gradualmente esse desrespeito nesses momentos de briga, a admiração ela aumenta e o seu desejo também aumenta. Então, tudo melhora, sabe? É um benefício que vai levando ao outro, é uma cadeia de acontecimentos positivos que acontecem no casamento, tá? E aí, você pode falar assim, Carol, mas o meu marido, na hora das conversas, das brigas, ele não me escuta. Como que eu resolvo quando o marido ele não escuta? E olha, eu sei que isso é algo que as mulheres mais faz as mulheres perderem o controle, que é quando ela tenta falar com o homem, ela tenta conversar com o marido, mesmo que não seja com raiva, mesmo que seja num tom amigável, e o homem não escuta. E uma vez que ele não escuta, o sentimento de raiva ele começa a acontecer, porque você fala, caramba, eu tô tentando, tô falando numa boa e não tá resolvendo, né? Não tô conseguindo fazer com que ele me entenda. Eu sei que isso acontece. Só que o que a gente tem que entender nesse momento aí, mesmo que o marido não escute? Existem dois tipos de comunicação. Tem a comunicação verbal e tem a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela está muito relacionada com a nossa postura. A postura da mulher. E a comunicação, essa é a não verbal. A comunicação verbal, ela está relacionada com técnicas de comunicação. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, muitas mulheres cometendo, quando o assunto é comunicação, é querer aprender estratégias técnicas de comunicação verbal sem ter construído estratégias e técnicas de comunicação não verbal, tá? Por que eu digo isso? Porque uma não caminha sem a outra. Isso aconteceu no meu casamento. Eu queria aprender, né, técnicas de comunicação, como abordar meu marido, como convencer, como persuadir.
Só que nada disso resolvia. Por quê? Porque eu estava tentando aprender como falar com ele. Só que quando a gente olha para a Bíblia, tem um trecho da Bíblia que eu acho incrível. Que, se eu não me engano, está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Ele fala assim: que o homem seja ganho sem palavras por meio da conduta de sua esposa. O que está dizendo aí? O que o Pedro quer dizer nesse contexto? Que o homem seja ganho sem palavras, ou seja, a esposa ela não precisa falar nada, por meio da conduta. E o que é a conduta? É essa comunicação não verbal, é essa postura. Então, o homem, ele é influenciado pela mulher, não pelo que ela diz, não pelo modo que ela está dizendo apenas, mas principalmente pela sua conduta, pela sua postura. E foi isso que eu apliquei no meu casamento e é isso que eu ensino minhas alunas. É a postura, foi a minha postura diante das situações, diante dos conflitos, diante das conversas que fez com que o meu marido mudasse. Entende? Então, muitas vezes a gente tenta, de um modo direto, pedir para que o outro mude, só que o grande poder e a grande influência está no modo indireto. Isso é fundamental para construir um casamento feliz e duradouro, tá? Isso aí é imprescindível. Tem outras alunas que do programa também, as meninas estão aqui, elas até sabem quem é o exemplo que eu vou trazer, mas era uma aluna que tinha um problema com a sogra, tinha um problema muito grande com a sogra, e ela esperava que o marido tomasse uma atitude. Então, ela cobrava verbalmente isso dele. E adivinha o que acontece quando a gente pede para o marido confrontar a mãe? Ele não vai confrontar, não confronta. Então, a gente fazer esse pedido, a gente acaba se frustrando. A gente acaba perdendo o controle, a briga é maior. Agora, quando essa mulher ela muda a postura, as coisas mudam. Quando essa mulher ela muda o seu modo de se expressar verbalmente e principalmente o modo de se expressar pelo silêncio, aí sim ela consegue ter resultado. Tá? Então, uma das minhas alunas aplicou esse poder da influência e hoje ela tem uma relação completamente diferente com o marido, com a sogra, tá? Ah, Carol, a sogra dela parou de provocá-la? A sogra dela parou de tentar, de alguma maneira, desestabilizar os dois? Não. A sogra dela é a mesma. Os desafios dela são os mesmos, mas ela aprendeu a se preparar. A postura dela mudou. E é isso que acontece muitas vezes. A gente quer que o marido mude, a gente quer que as atitudes do outro mude, só que antes que isso aconteça, e de uma forma muito mais fácil e muito mais eficiente, nós precisamos mudar, nós devemos mudar. Porque a partir do momento em que a nossa mudança acontece, a mudança do outro é só uma consequência. A mudança do outro ela acontece por tabela. Então é um erro a gente querer que entrar para um curso de relacionamento, fazer uma terapia de casal, para que a psicóloga ou a terapeuta convença o marido a mudar. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda por ninguém. A gente só muda se a gente encontra um motivo em nós mesmos, muito forte. Seu marido só vai mudar se ele encontrar nessa relação um motivo muito forte para ele mudar. E é isso que eu ensino minhas alunas a criar. Esse motivo. Esse porquê ele querer ficar. Esse porquê ele querer mudar. Tá? Isso é fundamental para salvar o casamento. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês de um erro muito comum quando a gente pensa em eliminar as brigas do casamento. Vamos lá. Um erro muito comum, meninas,
que eu vejo quando as mulheres buscam eliminar as brigas do casamento. Então, assim, elas entenderam que a briga é um problema, elas entenderam que a briga desgasta a relação, o desrespeito desgasta a relação, mas, mesmo entendendo, elas ainda cometem um erro que é muito comum, que é achar que apenas parar de brigar é o suficiente. Como assim, Carol? A mulher, ela acha que escondendo os sentimentos dela. Então, por exemplo, se ela teria uma reação por um determinado motivo e ela entende que a briga é algo prejudicial, o que ela faz nesse momento? Ela engole o sentimento, ela guarda aquela raiva, ela guarda aquela ira, ela guarda aquela mágoa para não brigar. Isso é um erro, gente, e isso é um erro que destrói você, destrói a mulher. Sabe por quê? Porque quando a gente engole um sentimento, quando a gente repreende um sentimento, a gente está causando um problema muito grande para nós, pensando na nossa saúde, inclusive. Existem estudos científicos que mostram que você guardar um sentimento, você represar, repreender, fingir que ele não está ali, causa uma série de doenças psicossomáticas. Pode causar taquicardia, pode causar depressão, pode causar hipertensão, pode causar ansiedade. Olha o tanto de doença que guardar um sentimento pode te trazer. Então, esse não é o caminho, você guardar um sentimento ou você fingir que esse sentimento não tá ali. Né? Você tenta transformar um sentimento, eu sinto mágoa, mas eu vou fingir que eu sinto gratidão. Isso não vai te ajudar em nada. Isso não vai te ajudar em nada. Muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, a gente acha que tá fazendo e que vai ser bom, né? Não é porque a gente quer fingir, não, a gente é o jeito que a gente sabe fazer, né? A gente acha que assim vai conseguir e não é. Isso faz com que a gente tenha problemas muito maiores, tá? Represar sentimento e emoção. E aí, sabe o que acontece com essa emoção e esse sentimento represado? Tem pessoas que guardam, não explodem e acabam tendo essas doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, né? Doenças que ninguém consegue descobrir de onde vem, fibromialgia, uma série de questões, né? E aí, quando você não entende que você não tem que fazer isso, você não tem que represar, quando você entende que você tem que identificar, trazer as claras e resolver, aí sim, essa é a estratégia certa, entende? É assim que você se livra das doenças, é assim que você se livra das explosões, porque quem fica guardando, tem gente que guarda e cria doença, tem gente que guarda até a hora que explode. Mas sabe qual que é o problema? Na hora que explode, é uma explosão que na hora você perde a razão. Você guardou tanto que chega ali naquele momento que você explode, você está explodindo não por aquele problema que aconteceu, mas por todos os outros, né? Aquele problema era só a pontinha do iceberg. Mas você está explodindo por todos os outros, por tudo que você foi guardando, tudo, toda aquela cadeia de problemas que é porque você explode. Por isso que a sua reação ela é muito maior. Por isso que a sua reação ela faz com que o outro olhe para você e fala: nossa, mas precisava de tudo isso? Não é assim? Não é isso que a gente escuta? Por isso, porque a gente não está tratando os sentimentos da maneira certa. A gente não está conseguindo dissipar esse sentimento. Existe uma diferença muito grande entre dissipar um sentimento e guardar esse sentimento. E o que é esse dissipar? O dissipar é você, primeiro, aprender como identificar esses sentimentos, conseguir olhar para si e entender o que você está sentindo, e segundo, você substituir, você trazer um sentido para aquele sentimento, você sentir ele de fato, mas ressignificar depois de ter identificado.
entende? E é engraçado porque, assim, eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de identificar esses sentimentos, porque quando a gente tá olhando, né, a gente, por exemplo, se fosse algo que fosse externo a gente, o sentimento é uma batata, o sentimento de sofrimento é uma batata, um sentimento de mágoa é uma banana e o sentimento de medo é um abacaxi. A gente tá vendo, são coisas físicas, mas quando a gente tá falando de coisas emocionais, de coisas internas e de coisas subjetivas, é muito mais difícil, mas isso é prática, tá, gente? Isso é treino. No começo é difícil, no começo, quando eu peço para as alunas fazerem, por exemplo, uma análise, né, um momento em que a gente tem de autoconhecimento, em que a gente avalia uma série de questões da nossa vida, eu sei que é difícil. É difícil porque a gente nunca fez, mas quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente cria essa habilidade, mais fácil fica. Então, se a gente nunca parou para olhar e observar os nossos sentimentos, se a gente só reage e a gente não tem esse momento antes de observar, é muito mais difícil. Só que à medida que você vai parando para fazer isso, vai ficando muito mais fácil. E uma vez que você identifica, a resolução é muito mais fácil de acontecer, tá? E aí, então, gente, qual que é o jeito certo? O que a gente tem que fazer para eliminar a briga? Primeira coisa, a gente tem que entender, né, que a comunicação ela é feita de duas partes, a verbal e a não verbal. A verbal a partir de técnicas, a não verbal a partir de postura. E como corrige essa postura? A partir do resgate da autoestima verdadeira. É quando você aprende a resgatar, por isso que eu falo que tudo que a gente, todos esses problemas que a gente tem no casamento, eles sempre se baseiam em 4 pilares, que é o que eu explico dentro do método DEC no programa Ela no Lar. Existem 4 pilares fundamentais, e um desses pilares para salvar um casamento, para reconstruir um casamento, é resgatar essa autoestima verdadeira. Por quê? Porque uma vez que você resgata essa autoestima verdadeira, a sua postura muda, a sua comunicação não verbal ela muda. O seu silêncio acaba dizendo muito mais do que anos que você tentou falar com seu marido e não conseguiu. Tá? E além disso, além desse resgate da autoestima para controlar sua postura, algo fundamental que deve ser feito também para eliminar as brigas, e que eu disse aqui para vocês no começo, é aprender a controlar esses impulsos. É aprender a desenvolver técnicas internas para poder eliminar esses gatilhos que fazem vocês explodirem e deixar que a briga aconteça. Porque lembra, isso é algo fundamental. Quando um não quer, 2 não brigam. Se a mulher aprende a não brigar, o marido pode. A gente estava até falando sobre isso, eu estava falando com as meninas ontem à noite. A Cleo que trouxe isso. Parece que o homem chega caçando briga. Caçando briga. E se você tá fraca, se você não tá construindo a sua inteligência emocional, você cede, você reage. Porque você tá tão magoada que você fala, que você tá brigando comigo? Você que faz isso, você que faz aquilo, você que faz aquilo outro, você que. E aí começa. Mas como a Cleo, ela tá desenvolvendo a inteligência emocional, inclusive tá indo muito bem, fiquei muito feliz com o resultado que ela tá tendo. Quando ela aprende a desenvolver a inteligência emocional, mesmo que o outro caça e briga. Quando um não quer, 2 não brigam, tá? Então, que vocês levem esse ensinamento para o final de semana de vocês, para o dia de hoje de vocês, e na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontra nesse mesmo horário. Tá certo, gente? Obrigada, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.